Segunda Reis, capítulo 1, versículo 10. Elias respondeu: Se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. Segunda Reis, capítulo 1, versículo 12. Elias respondeu: Se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os seus soldados. Observaram algo, irmãos? O fogo de Deus matou pessoas, matou o oficial e os seus soldados. Em João, capítulo 8, versículo 44, ali o Messias disse que o diabo, ele é assassino e homicida desde o princípio. O diabo é quem mata desde o princípio. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo do 9 ao 10, ali diz que o enorme dragão foi lançado fora dos céus. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouviu uma voz forte nos céus que dizia: Agora chegou a salvação do Pai. Agora o Pai mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante do Pai para acusá-los dia e noite, foi jogado fora dos céus. Em João, capítulo 5, versículo 45, ali o Messias disse: Quem é o acusador? O acusador é Moisés. Em Êxodo, capítulo 4, versículo do 2 ao 4, o cajado de Moisés virou uma serpente. Pensem, irmãos, o Satanás, ele é a antiga serpente. O Satanás é o acusador. Moisés é o acusador. O cajado de Moisés virou uma serpente. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, ali diz que os assassinos não herdarão o reino do Pai. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 11. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. João, capítulo 3, versículo 13. Ninguém subiu aos céus a não ser o Filho do Pai, que desceu dos céus. João, capítulo 6, versículo 38. Pois eu desci dos céus para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Messias, ele repreende os seus discípulos quando eles queriam fazer descer fogo do céu, assim como fez o Elias de Israel, este falso profeta. Em Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 56. Como estava chegando o tempo do Messias ir para os céus, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber o Messias,
porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os discípulos Tiago e João viram isso, disseram: Ó mestre, quer que a gente mande descer fogo do céu, assim como fez o Elias, para acabar com essas pessoas? Messias, porém, virou para trás, repreendeu-os severamente e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Pai não veio para destruir os homens, e sim para salvá-los. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Irmãos, quem é que veio antes do Mestre? Elias, Davi, Moisés, Salomão, etc. Esses falsos profetas que mataram, roubaram e destruíram. Irmãos, o que é uma repreensão? O que é repreender alguém? É quando este alguém está agindo da maneira que o Satanás pensa, assim como os homens pensam. Então, irmãos, o Messias, da mesma forma que repreendeu Tiago e João, o Messias também repreendeu Pedro. Em Mateus capítulo 16, versículo 23, Messias virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como o Pai pensa. Pergunto aos irmãos: quem é que faz descer fogo do céu? Em Apocalipse capítulo 13, versículo 13, diz assim: Este segundo monstro fez coisas espantosas, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas. No versículo 14 diz: E enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro.